Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse sábado, em mais um estudo da obra Os Mensageiros. Obra essa de autoria do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós estamos chegando no capítulo 38. Vão faltar aí quase 10 capítulos para terminarmos essa obra, né, que muito tem nos ensinado, como temos repetido sempre ao longo de cada estudo, na abertura de cada estudo. E a gente vai vendo que realmente o estudo do Espiritismo, ele abre muitas portas no nosso processo de renovação interior. Estudar é iluminar a consciência com possibilidades novas de olhar circunstâncias, ocasiões, contextos que nós vivemos todos os dias e que, se não ficarmos atentos, vamos deixando passar o tempo sem fazermos o trabalho que nós viemos fazer aqui nesta terra, que é a nossa escola de aprendizado, antes de voltarmos para o mundo espiritual. E o capítulo de hoje, capítulo 38, que tem como título Atividade Plena, vai falar um pouquinho de um recurso que nós temos, além do estudo, que pode nos favorecer, se for bem utilizado, para nos ajudar na nossa caminhada aqui na condição de encarnados, que é essa possibilidade de nós nos comunicarmos com os espíritos por meio do desdobramento do espírito durante o sono do corpo físico. O título do capítulo, sendo Atividade Plena, vai dar continuidade àquele contexto no qual estão ali André Luiz, Aniceto, Vicente, na casa de Dona Isabel, e após a realização do Evangelho no Lar, Dona Isabel se recolhe com os filhos, desdobra-se em espírito, vai realizar algumas atividades com o marido desencarnado já, que continua acompanhando a família, e fica então André Luiz acompanhando atividades que ocorrem durante o período da noite, considerando, né, a dinâmica de tempo dos encarnados, durante o período da noite, quando todos vão dormir e desdobram-se do corpo em função do sono físico. Aniceto explica no começo do capítulo e por meio, né, da narrativa de André Luiz, que esse contato maior positivamente considerado, ele é possível graças ao esforço de Dona Isabel de manter ali, naquela casa, uma ambiência espiritual saudável. Então, o que nós vamos vendo é que, na verdade, a casa de Dona Isabel é realmente uma oficina de nosso lar. Não à toa, o título de um dos capítulos anteriores é esse. Tudo aquilo que é realizado por ela, as conversas, a forma como ela constrói a educação dos filhos, vai fazendo com que a sua casa seja um espaço receptivo, um espaço salutar de uma psicosfera espiritual altamente saudável e benéfica, que faculta aos espíritos utilizarem esse campo para diversas atividades, incluindo esse processo de atendimento e
intercomunicação com vários encarnados, espíritos encarnados em desdobramento, quando o corpo físico vai então para o sono. Então, o que nós vamos ver agora é o que é o sonho, o que nós devemos estar atentos quando vamos dormir, como agir para que o nosso sono possa ser um momento onde nós, espíritos, estaremos em contato com entidades superiores, com espíritos que nos amam e que nos auxiliem, porque o contrário também é possibilidade. O contrário também é possível. Nós podemos dormir, deixar o corpo físico estar em companhias não tão positivas. Então, o que fazer para que estejamos em companhias positivas? O que fazer para que durante o sono nós espíritos possamos aproveitar positivamente esse momento? Então vamos lá, que o capítulo tem muita coisa interessante. Primeiro, eu gostaria de trazer uma cena muito, muito interessante, na qual André Luiz vai descrever a chegada de alguns espíritos encarnados em desdobramento ali na casa de Dona Isabel. Então vejamos o que ele diz. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Então, essa primeira cena é muito interessante, porque o que André Luiz está nos dizendo? Que a maioria dos espíritos encarnados estamos tão afeiçoados ao clima do corpo físico, que quando saímos desse corpo, pelo desdobramento do sono físico, ficamos num estado de leve perturbação. A gente não tem plena lucidez. Então vejam que ele diz que alguns pareciam convalescentes, titubeantes, ouviam as recomendações e sorriam infantilmente, como quem está receptivo, mas não tão lúcido, para compreender em plenitude o que está sendo dito e levar para a memória ao retornarem para o corpo físico no processo de despertamento. Então, o que a gente entende aqui? E isso é uma coisa que a gente já pode concluir. No capítulo dos sonhos, lá no Livro dos Espíritos, e nós vamos trazer um trechinho no final, os Espíritos nos falam que, de forma geral, o desprendimento pelo sono físico é uma libertação para o espírito. O processo de reencarnação, estar no corpo é estar aprisionado, reduzido nas suas possibilidades. O espírito tem a sua lucidez abafada temporariamente. Então nós não lembramos de vidas anteriores, nós não temos plena percepção do que acontece ao nosso redor em âmbito espiritual, e tem que ser assim
senão a gente não consegue viver as experiências que necessitamos para o nosso aprendizado. A nossa própria condição de imperfeição espiritual solicita que seja assim. Então, quando a gente dorme, o espírito, deixando o corpo, não recobra lucidez imediatamente, porque deixa o corpo físico pelo desdobramento do sono. Apesar de os espíritos fazerem esse relato de forma geral, o que nós também vamos ver é que o grau de materialização do espírito é que determina o nível de lucidez no desprendimento por meio do sono físico. E nós já estudamos em capítulos anteriores que grau de desmaterialização não é estar encarnado ou desencarnado. Eu posso estar encarnado, mas vivo de forma tal, compromissado com as leis de Deus, de justiça, amor e caridade, compromissado com a minha melhoria interior, administrando os bens materiais e os afetos que Deus me concedeu sem me apegar a eles, que vivendo assim eu vou me desmaterializando. O meu corpo espiritual vai ficando menos denso. Existe toda uma mecânica que muitas obras espíritas relatam que explica esse fenômeno, nós não temos aqui o tempo para averiguar. Ao passo que, na possibilidade contrária, se eu me apego aos meios materiais, vivo excessivamente as sensações, não procuro fazer um processo de melhoria interior, vivo intensamente as paixões, estando no corpo ou fora dele, eu sou um espírito profundamente materializado. E quem vive focado na matéria não tem lucidez quando vai para o mundo dos espíritos. Ou vê aquilo que faz referência única e exclusivamente à matéria. Porque o Emmanuel vai nos explicar lá no Pensamento e Vida, na obra Pensamento e Vida, que cada espírito vê conforme aquilo que valoriza. Então, essa é uma primeira questão muito interessante. Se eu quero, no desdobramento do sono físico, ter condições de receber orientações da espiritualidade superior, ter contato positivo com esses espíritos e, na medida do possível, trazer para a consciência essas informações, eu preciso viver voltado para a espiritualidade. Eu me recordo, quando eu fazia o estudo da mediunidade, que quando a gente falava desse cuidado que se deve ter com relação ao sono, muitas pessoas brincavam dizendo assim, não, eu quero que me levem amarrado, se for o caso, eu autorizo me obrigarem a ir para um bom local quando eu dormir. E é claro que isso não vai acontecer, porque os espíritos não usam o meio da violência. Tem que ser uma conquista nossa. A gente pode dizer de forma geral que os meus interesses, enquanto eu estou aqui no estado de vigília, determinam o que eu vou buscar quando eu dormir. É simples assim. Então, mais lucidez em desdobramento, mais esforço de melhoria. Quanto mais eu vivo como espírito, mais eu vou ter lucidez quando me desdobrar pelo sono físico. Os espíritos chegam a dizer também no livro dos espíritos que dormir é como morrer. Aqueles que dormem bem, morrerão bem. No sentido de que já estão vivendo essa realidade espiritual. Aqueles que dormem um sono pesado e vão buscar, em desdobramento do corpo, sensações materiais no mundo dos espíritos, vão morrer mal. Ou seja, morrerão, desencarnarão, mas continuarão apegados às experiências materiais. Então, esse é um ponto muito importante. E aí nós temos uma cena muito interessante, então, de uma jovem que vai conversar com a avó já desencarnada. A jovem, em desdobramento pelo sono, vai receber orientações da avó desencarnada.
Vamos analisar esse caso que ele vai explicitar muito bem um pouco do que a gente já falou aqui. Então, a cena diz assim: Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encaramos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E, vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então vejam que ela está dando uma série de recomendações para fortalecer a neta diante de alguns testemunhos que ela vive, não tem mais a presença da mãe, está sendo caluniada, né? E aí ela constrói uma imagem simbólica, dizendo que a calúnia é como se fosse uma serpente, que quando a gente entende, ela se quebra como vidro, né? Pelo impulso de nossas mãos. Então a pergunta é, o que a nieta vai lembrar daqui? Será que ela vai lembrar essa conversa na sua integralidade? Será que ela vai levar um sonho com alguns lances dessa conversa? Ou será se nem da conversa ela vai lembrar? Então vamos ver. Aniceto esclarece o seguinte: a neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Então vejam o nível de lucidez, gente. Ela não tem plena lucidez do ambiente e ouve as palavras de forma meio confusa. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. Ou seja, quando nós estamos no corpo, nós nos acostumamos a captar os estímulos ambiente pelos sentidos que estão no corpo. Se nós estamos muito afeiçoados ao corpo, é natural que a gente fique num estado como se a gente tivesse as possibilidades de percepção atenuadas. Isso vale para todos os espíritos? Claro que não. A gente já comentou anteriormente. Para aqueles que estão mais lúcidos no corpo, e Aniceto vai explicar isso com relação à própria nieta, se ela tivesse mais lúcida da realidade espiritual no corpo, ela teria mais percepção. Não é o caso dela aqui. Então, ela não tem lucidez plena do ambiente e não registra as palavras na sua exatidão. Ela capta um sentido em função da união espiritual que tem com a avó. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. E aí vejam só, dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, a casa, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor. É a imagem que a avó construiu, né?
da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Então, mesmo que haja uma queda da lucidez, a nieta, né, é um espírito que está atravessando provas, que se esforça, e aí recebendo o apoio da avó, ela tem esse amparo. Então ela vai recordar, não de uma conversa no ambiente, dos detalhes, né? Ela vai dizer, olha, sonhei com a minha avó, tinha muita gente nesse lugar, eu via no sonho uma cobra que logo se transformava numa serpente de vidro, se quebrava e aparecia uma flor, que eu lembro muito bem do aroma. E não sei dizer por que acordei de ânimo renovado. Então, o contato com a avó cumpriu o seu papel. Muito interessante. Então, lembremos agora dos nossos sonhos, né, que a gente tem, que a gente não sabe interpretar. E aí a gente acessa a internet e vai procurar os significados, enfim. O que o Espiritismo nos fala sobre o sonho? O que é o sonho? Então vejam, na questão 403 do Livro dos Espíritos, pergunta-se por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí os espíritos vão responder assim, naquilo que chamas sono, só há repouso do corpo. Nós já sabemos, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Ele está se referindo a outros mundos, literalmente. Vamos supor que você seja um espírito de uma evolução maior, você se desdobra estando encarnado na Terra e vai visitar amores em outros mundos. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. A mesma coisa que André Luiz falou ali, trazendo a fala de Aniceto. A mesma coisa. Então, se o espírito está ligado ao corpo, a matéria sendo grosseira e o espírito não tão evoluído, ele vai registrar com maior facilidade o que ele ouvir com os ouvidos do corpo, ver com os olhos do corpo. O espírito sai desse corpo, se desprende, tem uma série de vivências e retorna. Quando ele retorna, o reencaixe no corpo físico já atenua drasticamente essas lembranças. Mas fica a memória do que precisa, como no caso de Nieta. Ou a impressão negativa de alguma coisa muito ruim que a gente viveu durante o sono físico, um local que a gente foi de vivências muito materializadas e aí a gente acorda indisposto, cansado, contato com entidades que se colocam como inimigas nossas, né? Ou a impressão boa de algum lugar muito positivo que a gente foi. Mas o que é o sonho? A gente viu aqui por que a gente tem dificuldade de lembrar. Mas o que é o sonho, então? Para ver se a gente consegue decifrar um pouco esse sonho. Né? O que é o sonho? Na obra O Consolador, pergunta-se ao Espírito Emmanuel como devemos conceituar o sonho. E aí ele vai dizer, na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Ou seja, uma parte do sonho é um simples reflexo do que a gente viveu durante o dia. Então a gente sonha com contextos do trabalho, situações que a gente viveu em família, situações que a gente viveu em lazer, um filme que a gente viu na TV. Então,
essa atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia é isso. Uma parte do sonho é um reflexo das nossas atividades diárias. Isso é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que basta a gente lembrar dos nossos sonhos que nós vamos ver que uma parte deles são cenas do que a gente viveu durante o dia. Mas não só isso. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos, como no caso de Nieta com a avó, e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores e, quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Ou seja, o sonho também pode ser como no caso de Nieta com a avó. Encarnados recebendo orientações, conselhos. Se forem espíritos em missão, ele vai falar aqui de visões proféticas, ou mesmo, não sendo espíritos em missão, visões proféticas no sentido de que os espíritos estão nos alertando que algo vai acontecer. E depois de um tempo a gente, nossa, eu sonhei que isso ia acontecer, né? Então a gente foi avisado das cenas seguintes da nossa programação reencarnatória. Então o sonho, para a gente concluir, ele pode ser um reflexo das cenas do dia, pode ser memórias de vidas anteriores ou vivências do mundo espiritual. Essas três coisas, de novo, para a gente levar essa informação e começar a despertar para tentar decifrar essa comunicação, né? Como está sendo a qualidade do nosso sono. O sonho pode ser reflexos das vivências do dia, simples imagens mentais que vão ser trabalhadas durante o sono na mente, lembranças de vidas anteriores, que não diz aqui, mas há essa possibilidade, o espírito dorme e tem lembranças de encarnações anteriores, ou vivências no mundo espiritual que ele teve enquanto estava em desdobramento. Vejam que tudo isso, quando o espírito volta para o corpo, já abafa. Então, às vezes o sono mistura cenas do dia com lembranças de vidas anteriores, ou lembranças de vidas anteriores com vivências que a gente teve durante a noite, ou são só vivências que a gente teve durante a noite. O mais importante não é a gente ficar obcecado em decifrar isso, é impossível. E não é produtivo. O mais importante, e é o convite desse capítulo, é a gente avaliar a qualidade do nosso sono. Porque, como dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quem dorme bem, morre bem. Se eu vivo uma vida voltada para a construção de virtudes, administrando os bens materiais sem me apegar a eles, cuidando dos meus afetos, aceitando as provas como professoras carinhosas, do nosso aprendizado, eu estou vivendo e pensando como espírito. Dormir, para mim, será ter um contato com entidades superiores, aprender, receber conselhos, fortalecer-nos para retornarmos para o corpo e continuarmos a jornada. Agora, se eu vivo apegado à matéria, alimentando-me de egoísmo, orgulho, ciúme, muito apegado às sensações do corpo, quando eu durmo, eu vou para regiões espirituais desse tipo de vivência.
Vou me aconselhar com espíritos inferiores. Então acordarei com o reforço de ideias que me conduzirão para situações muito ruins, ainda que prazerosas, mas muito ruins para o espírito, e indisposto, me sentindo mal, desanimado. Então, qual é a qualidade do nosso sono? Precisamos nos esforçar para viver no corpo de forma tal que a gente durma bem. E isso é uma pequena amostra de como será o nosso morrer. Fica aí as reflexões para a gente fazer essa análise, né? Avaliar como anda o nosso sono. Sábado que vem teremos mais um capítulo antes da primeira live no mês de março. Desejo a todos uma excelente semana, que Deus nos abençoe e nos proteja. Um forte abraço e até o próximo sábado. Deixem aí as dúvidas de vocês, né? Esse assunto é muito interessante. Deixem as dúvidas de vocês que a gente leva todas para a nossa live. Um abraço e até o próximo sábado.